Olá pessoal, Fabiano aqui novamente. Vamos então falar hoje o nosso terceiro webinar sobre a série de rúbricas, onde a gente vai estar falando sobre variáveis, que depois a gente vai ter mais um webinar, vai ser o quarto webinar, onde a gente vai encerrar então essa série das rúbricas. Vamos mexer com formas, agendamento. Hoje a gente então vai conhecer mais um pouquinho sobre as rúbricas dentro do sistema, para quando vocês precisarem criar rúbricas, mexer numa rúbricas, ou até mesmo entender como o sistema está fazendo aquele cálculo, vocês poderem ter uma noção de como a matemática que o sistema está gerando aquela informação. Vai fazer uma pequena revisão de todo o conceito que a gente fez já dos outros webinars. O último webinar a gente citou bastante sobre rúbricas automáticas e dados que a gente precisa ter com relação a elas para não ter nenhum tipo de surpresa, nenhum problema. Como vocês viram ali que uma rúbrica automática mal configurada pode até mexer na parte tributária da folha, então assim, um grande problema depois. Então a gente vai falar sobre como as formas são construídas e o que são as variáveis, que são funções dentro das rúbricas, e como a gente consulta essas informações dentro do sistema. E aí no próximo webinar a gente vai comentar sobre aí a estruturação de fórmulas mesmo, a gente vai criar algumas fórmulas, dar algumas dicas de como vocês podem elaborar ela. Então só para lembrar onde ficam essas informações dentro do sistema, quando a gente fala de rubricas, então é ali em configurações, eventos e rúbricas. Vamos abrir o sistema aqui também, ó, para vocês visualizarem. Tá? Aqui dentro de configurações, aqui a gente tem eventos e rúbricas, ó. A gente tem acesso a todas as rúbricas que já são o padrão que a gente fornece para você. Então aqui a gente já consegue enxergar essas rúbricas aqui. E como é que funciona a tela das rúbricas, né? Só para a gente fazer uma retomada rápida. Toda vez que a gente criar a rúbrica, a gente vai dizer se ela é um provento ou um desconto, qual o tipo de entrada, unidade, percentual, que ela vai ser, qual o grupo que ela pertence, ao grupo de salário. E, na verdade, esse grupo não vai influenciar em nada na questão de cálculo. Ela é só para a gente ter uma noção aonde essa rubrica deve estar alocada. Se a gente vai usar ela mais para uma folha de salário, férias, decisão, para ficar mais organizado as informações. A gente também falou campo de formas e referência, e depois a gente vai falar sobre pesquisa de variável, que aqui é hoje que a gente vai entrar para poder conhecer, e o botão de restaurar lá embaixo. Então a parte tributária das rúbricas, onde tem a data de ativação, a descrição dela, se ela tributa INSS, Imposto de Renda, FGTS, a tributação para o E-Social. E lembra que lá no primeiro webinar, quando a gente falou sobre isso, que eu reforcei bastante com vocês, né? Manter coerência. Se aqui eu tributo INSS, Imposto de Renda e FGTS, na outra eu também tenho que tributar INSS, FGTS e Imposto de Renda, para não ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Então, quando a gente for fazer um E-Social, né, a tributação ocorrer de forma transparente e correta ali, sem nenhum problema. E depois tem aquela parte do plano de conta, onde a gente vai configurar as contas contábeis de débito e crédito para depois mandar para a contabilidade. No último webinar a gente falou sobre rúbricas automáticas. Não é que até eu criei uma rúbrica e aí depois ela bagunçou até a questão do arredondamento e tudo mais. Por quê? Porque a partir do momento que eu jogo uma rúbrica como automática, ela acaba ficando fora da ordem de processamento. Então a gente tem que arrumar até a ordem de processamento. E dependendo de como ela sai, ela pode ter uma base, mas pode não tributar por ela estar fora da ordem de processamento. Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com relação a isso. Quem não viu esse último webinar, ele já está lá no YouTube, eu recomendo, que a gente reforça bastante, mostra alguns exemplos ali acontecendo com relação ao sistema operando com rúbricas automáticas, que pode gerar alguma configuração incorreta e acabar gerando uma dor de cabeça para vocês ali, que não é o correto. Né? Então, hoje que a gente vai falar sobre as variáveis e funções ali dentro do sistema. Eu vou listar, vou mostrar elas para vocês ali, vou explicar, vou mostrar que a gente tem variáveis personalizadas, onde vocês podem escolher o valor, com até mesmo históricos para o sistema manter isso. Então, onde é que a gente consegue ver essas informações? São em dois lugares, tá? Uma aqui em relatórios, detalhamento de cálculo e listagem de tabelas e eventos. Aqui a gente tem aqui, ó, a convenção, trabalhadores, diversos. Então a gente pode imprimir todas as variáveis e funções que o sistema tem, ó. Então aqui eu consigo imprimir, né, essas informações, pode ver lá, ó, são 35 páginas de eventos e variáveis e funções que a gente pode usar para usar as formas, criar elas ali. Como eu disse, ainda tem as variáveis que a gente pode criar também por fora, que são essas aqui, ó. O interessante é poder ter histórico. Por quê? Posso vir aqui e botar um valor fixo na fórmula e vai funcionar, não vai? Vai. Só que vamos supor que esse valor seja alterável. Sei lá, sai uma convenção e mude esse valor. Então aí vocês vão lá e alteram dentro da fórmula. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas aí o que vai acontecer? Quando vocês chegarem numa folha lá e tiver que recalcular alguma coisa para trás, o valor vai ser um novo e não um antigo. Então por isso que de repente vocês podem precisar criar uma variável dentro do sistema. E vocês vão ver que tem esse recurso também de criação de variável dentro do sistema. E outro lugar que a gente vai encontrar essas variáveis também é lá dentro das próprias rubricas. Vamos entrar aqui em rubricas, ó, modificar, e vamos clicar aqui no botão de variáveis, ó. Exatamente como a gente imprimiu lá, a gente consegue também ver aqui essas rubricas aqui. Tem acesso a todas elas aqui
para poder, e ainda tem que falar que temos aqui a opção de pesquisa também para poder localizar. Então, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa relacionada a salário, então eu consigo filtrar a palavra salário para o sistema poder ir andando ali. Eu posso dando enter, ó, ele vai me navegando tudo que tem salário, por exemplo. Então é uma maneira de você encontrar as variáveis e as funções ali dentro do sistema, tá? O que a gente vai falar então ali nas variáveis, tem as funções, grupos de cálculos. Quando vocês olham uma fórmula, ela é composta às vezes de variáveis e funções, basicamente. Algumas são só variáveis, mas todas que tiver funções vai ter alguma variável para poder operar. Então vocês vão ver que isso é bastante utilizável para poder então fazer as fórmulas ficarem mais automáticas, ou cálculos mais fáceis, vamos dizer assim. Como vocês sabem, tem a rotina do cálculo automatizado, então quanto mais rubricas vocês deixarem o sistema calculando, menos trabalho vocês vão ter, menos conferência vão precisar fazer, porque o sistema já vai estar fazendo os cálculos ali sozinho para vocês. Então, o que é uma variável dentro do sistema, para a gente poder entender? São uns Fs aqui, por exemplo, dentro do sistema. Por exemplo, tem o F4, que é esses Fs aqui, ó. Salário, hora, vínculo. Isso aqui tudo é variável. Esses Fs são tudo variáveis. Olha quantas variáveis a gente tem ali para poder estar usando dentro do sistema. Além dessas variáveis, ainda tem uma variável que são específicas, que são personalizadas, vamos dizer assim, que é os D. Pode ver que aqui já tem aqui, ó, D1, D2, D3, D4, até o D11 aqui, que são alguns exemplos, tá? Qual é a diferença dessas variáveis aqui? Essas Fs aqui, elas são fixas, são funções fixas, são variáveis fixas que o sistema já cria para você. Então, o F1, ele sempre vai retornar o salário hora do colaborador, por exemplo. O F4 sempre vai retornar o salário mensal do colaborador. Claro, estou mexendo em 8 de 26. Ele vai olhar qual é o histórico mais recente do trabalhador e vai puxar esse salário. Se eu retornar lá para trás, por exemplo, o ano de 25, ele vai puxar o salário de 25, porque ele tem uma variável que gerencia essas informações, e aí vocês vão ter esses dados ali tudo certinho. Mas tem a variável que são dos Ds. O que é esses Ds aqui dentro dos sistemas? São variáveis que vocês podem criar. Elas estão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui dentro do sistema, aqui, ó, em configurações, tem isso aqui, ó, diversos valores e referência. Qual é a vantagem disso aqui, ó? Pode ver que aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, isso aqui é o número do D. Então, por exemplo, aqui é o D1, D2, D3, D4, e eu posso vir aqui, ó, e criar uma variável de teste. Vou criar com vocês, tá? Teste, e vou botar um valor aqui, ó, 1 do 1 de 26, ela paga R$10. Então pode ver, ó, eu vou ter agora um D12. Então se eu criar uma fórmula aqui num cálculo de um trabalhador, ó, deixa eu salvar aqui. Então aqui eu tenho aqui, vou entrar aqui, ó, num cálculo de alguém, e vou entrar num funcionário aqui, pegar o modelo, vou entrar no cálculo dele, vou dar um inserir aqui, e vou incluir aqui uma variável de teste, tá? Vou botar aqui, ó, teste D12. Vou botar aqui, ó, um provento, vou dizer que é uma unidade, e vou dizer que vou ter seu grupo geral aqui. Ativação desde o início do ano, não vou botar nada de tributário, tá? Só que aqui, ó, em vez de eu botar R$10, o que eu vou estar fazendo? Se eu colocar R$10, ele vai, por exemplo, se trocar esse valor, eu vou ter que vir aqui e substituir. Não posso retornar para trás. Se eu recalcular para trás, ele vai mudar o valor porque eu alterei a variável. Então, se eu vier aqui e colocar aqui, ó, D12, aí eu estou dizendo para o sistema, esse D12, olha lá da tabela de diversos, tá? Então, se eu calcular aqui, ó, por exemplo, olha só que interessante. Vamos lançar a rubrica aqui. Vou dar um calcular. Ó. Então ele pagou ali R$10, tá? Vou deixar gravado aqui. Aí vamos supor que agora nós estamos no mês 6. Aí lá no mês 8 a gente altera o valor dela para R$20. O que eu vou fazer? Ó, eu vou entrar aqui no diversos, vou modificar esse cara aqui, só que eu não vou substituir esse valor, porque eu não quero perder esse histórico aqui. Então eu vou dizer para ele assim, ó, a partir de 1 de 8 de 26, eu quero que seja R$20. Então vamos puxar aqui. Vamos calcular o mês 7. Vamos calcular o mês 7. Folha anterior aqui para puxar ela já para nós mais fácil. Obrigado, modelo. Vamos avançar. Ó, tá aqui o D12, vamos dar um calcular. Ó, continua R$10, mês 7. Vamos salvar. Vamos botar mês 8. Vamos de novo. Vamos dar um calcular. Aí agora vem o R$20. Ou seja, eu criei uma variável que eu posso usar nas minhas contas quando eu for fazer uma fórmula ali para algum valor específico. Então, por exemplo, assim, Fabiano, eu tenho uma situação aqui de um valor, um prêmio, alguma coisa que é estipulado, mas esse valor ele pode sofrer alterações ao longo dos anos ou ao longo dos meses.
Só que eu gostaria de manter um histórico dessa informação caso eu precise recalcular. Então, nesse caso, pessoal, vocês vão ter uma variável, que é o D12, daí que vocês podem criar isso. Claro, poderia ter criado outro. Cada vez que eu for adicionando ali, ele vai criando outros Ds. Ali. Cada número, como eu disse, é um D. Então eu posso ir personalizando isso de acordo. Tem as variáveis fixas já do sistema, onde vocês vão depender dos valores já de campos específicos lá, mas tem esses Ds que vocês podem criar para jogar para fazer qualquer outro tipo de valor, tá? Então, claro, ali eu usei para ser um valor, ele poderia ser percentual, ele poderia ser várias coisas desse evento. Então a gente pode personalizar ele de várias maneiras, esses diversos aqui, tá? Assim como a gente também tem aqui, né, algumas letras que buscam algumas informações sobre base, ó, retorna a quantidade da folha atual, retorna o valor da base, então isso aqui também são variáveis. Então tem ali, ó, B1, base de INSS, isso aqui tudo é variável que a gente pode usar, tá? Aqui tem aqui, ó, retorna o valor líquido da folha, retorna uma data, retorna a idade dos dependentes, o salário família, pensão de PLR. Então tem várias variáveis que a gente pode usar aqui, ó, último dia do mês, para saber quando é que esse seu mês é 31 ou não é 31, dá para criar uma fórmula com isso, que daí a gente pode criar com um C lá, criar alguma informação desse tipo. Então tudo isso aí fica mais fácil da gente poder trabalhar, ó. Imposto de autônomo, e aí depois vem algumas funções, ó. C, por exemplo, que daí vamos mudar aqui, ó. E aí depois nós temos algumas funções que permitem a gente fazer alguns cálculos diferentes. Então a gente pode criar um C. Aqui eu até criei um exemplo bem básico, ó. Se o F4 for maior que 5.000, ele vai fazer o F4 a 5%. Se ele for menor, aí ele vai pagar zero. Então isso aqui são funções que a gente pode usar dentro dos cálculos. Então aqui, ó, função contido. Claro, é que nem eu disse, vocês não são obrigados a decorar isso aqui, mas se vocês tiverem curiosidade de saber como uma fórmula chega a algum resultado, vocês sabem que aqui tem toda uma explicação e até alguns exemplos que vocês podem usar. Algumas funções foram criadas depois para substituir algumas variáveis que a gente usa também, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só a quantidade de funções que a gente tem aqui e variáveis. Então, tem vários tipos. Ó. Aqui tem algumas funções que são mais novas, vamos dizer assim, que é o CPA. Ó. Cálculo no período atual, lançado no período atual, utilizado no período atual, calculado durante os meses, lançado durante o mês. Isso aqui é muito útil para poder ver quanto. Aqui eu posso criar uma rubrica, por exemplo, que eu posso dizer assim, eu quero ver o valor de uma rubrica dos últimos 2 meses, independente de qual mês estejam. Então ele vai fazer assim, CDE, a gente vai colocar CDM, vai colocar o código da rubrica que a gente quer que analise e quantos meses a gente quer que ele analise. Então a gente pode usar ele também. Então, a gente tenta manter, tipo assim, ó, o cálculo na folha atual, lançado na folha atual, utilizado na folha atual. A gente criou essas funções aqui para poder ter mais poder, porque daí a gente pode determinar qual tipo de processamento que a gente quer olhar, a gente pode criar várias informações para poder fazer o cálculo no período específico, lançado no período específico, utilizado no período específico. Então, por exemplo, assim, eu preciso fazer sei lá, vamos viajar aqui junto. Aqui. Eu preciso criar uma fórmula, tá, onde eu preciso pegar um valor que foi pago por funcionário lá no ano de 23, por exemplo. De janeiro de 23 a abril de 23. Tem como? Tem. Eu posso pegar aqui, ó, calculado num período específico. Aí eu vou botar o evento e vou dizer qual o intervalo de período que o sistema tem que analisar aquela rubrica. Então eu posso fazer isso aí. Antigamente eu usava muito isso aí para fazer folha de dissídio, cálculo de folha de dissídio, quando a gente não tinha uma rotina que calculava automaticamente o dissídio, a gente podia usar essa variável para fazer isso. A gente pegava e dizia para o sistema olhar o período de certas rubricas para poder fazer um cálculo e fazer uma média, se for o caso, e tudo mais. Então a gente usava isso aqui de várias maneiras. E ainda hoje está disponível o recurso para vocês poderem utilizar ali. Ó, o cálculo durante anos específicos, lançado durante o ano, utilizado durante o ano. Aqui tem alguns exemplos ali, ó, como é que vocês podem usar, né? Então, tem várias informações que vocês podem atribuir para poder fazer, ó, lançado durante a competência, utilizado durante a competência. Pode ver que a gente deixa sempre a sigla sendo exatamente o nome, ó, utilizado durante a competência. Até para ficar mais fácil de vocês identificar ela quando bater o olho, né? A base num período específico. Então a gente pode usar para várias formas aqui, ó. O C, o Q, o R, o S. Esses caras aqui, ó, vocês vão ver que tem muita fórmula antiga nossa que ainda utiliza esses eventos aqui, mas a gente meio que está substituindo eles por essas variáveis de cima. Por quê? Porque elas não têm muita validação. Por exemplo, assim, ó, o C, ele retorna o total calculado durante o ano. Então eu quero, sei lá, eu quero fazer um 13º. Então eu quero pegar tudo que foi utilizado durante o ano. Então eu vou botar um C. Eu quero pegar o C15.
ele vai olhar tudo que foi pago na rúbrica 15, de janeiro até a competência que vocês estão. Ah, excelente, Fabiano, me resolve minha vida. Mas e se durante esse período vocês tiverem uma folha complementar que vocês não querem que entrem, ou tiver uma folha de dissídio que foi paga, e ela não pode entrar, porque ela não é para entrar na média de uma hora extra, por exemplo, lá no 13º final. Então o C, que é utilizado, já não é muito bom. Ah, então é utilizado qual? Utilizar o calculado durante o ano, que aí eu posso criar aqui as funções aqui, ó, para poder limitar o que eu quero colocar. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, vou pegar o CDA, ó. Vamos sair daqui e vou aumentar aqui, ó. Vou editar aqui, ó. CDA. Isso aqui é interessante, ó. O sistema, quando vocês começam a criar a forma, ele vai dar dicas para vocês, ó. Quando eu botar o parênteses, ele vai vir ali, ó. Qual é o evento? Ah, sei lá, eu quero pegar o evento 98, ponto e vírgula. Pode ver que tá aqui, ó. Evento, ponto e vírgula. Qual ano? Ah, eu quero pegar só o ano atual, 0. Qual tipo de processamento? Aí eu vou determinar qual tipo de processamento que eu quero usar. Se eu quero usar o processamento de salário, se eu quero usar o processamento de décimo, qual tipo de folha que ele tem que analisar. E aí eu posso descartar algumas folhas se eu quiser. Ah, Fabiano, mas eu não sei quais são os tipos de processamento. Tem 2 lugares que vocês podem ver isso, tá? Entrando no cálculo, ou também vindo aqui, ó, e pesquisando. Quer ver, ó? Vamos vir no pesquisa de variáveis, vamos digitar aqui, ó, tipo, underline, processamento. Ó, tipo de processamento. Então aqui eu tenho eles, ó, para folha de salário é 1, 2, 3. Ah, eu quero só olhar, Fabiano, as folhas de salário. As outras folhas não me interessam. Então eu vou botar aqui 1. Então tipo de processamento 1. Então eu quero que... O que ele está fazendo? O cálculo durante o ano do evento 98, 0, que é o ano atual. Se eu botasse 1 seria do ano anterior. Somente dos processamentos 1, que é processamento de salário. E aqui, se eu quiser ainda, eu posso botar uma validação de lotação. O que é a lotação? Quando a gente usa folha de tomador e obra, por exemplo, a gente tem mais de uma lotação. Então eu posso ter ali 2, 3 lotações no cálculo do funcionário. E aí eu posso dizer para a rubrica olhar só a lotação que tiver. Ah, por exemplo, isso aqui está no tomador A. Então ele só vai olhar o que foi pago nos tomadores A durante o ano. Se eu não botar uma validação aqui, ele vai olhar todos os tomadores. E aí vai pagar tudo independente do tomador que ele trabalhou. Então, antes a gente usava só isso aqui, ó, C98, ponto. Só que, como eu disse, o C98 funciona? Funciona. Só que, por exemplo, se eu tiver uma folha de dissídio ao longo do ano, ele vai enxergar esse valor junto. Ah, mas eu não quero enxergar esse valor. Opa, então eu não posso usar simplesmente o C. Eu tenho que usar uma função, que aí é o CDA, que é o calculado durante o ano. Então, tem várias funções aqui, várias variáveis que vocês vão poder usar, que vão fazer tanta diferença depois lá na frente, quando vocês estiverem fazendo os cálculos. Se vocês tiverem essa curiosidade de usar, qual que a gente deve usar, qual que não deve usar. Na dúvida, entra em contato com a gente, pergunta e testa, pessoal. Coloca a fórmula ali e vê o que acontece no cálculo. Pode usar o seu? Pode, não tem problema, eles ainda estão disponíveis para isso. Que nem o R a gente usa bastante para pegar a resposta de uma rubrica dentro do próprio evento. Mas, se eu quiser, posso usar o cálculo na folha atual. Cálculo na folha atual, em vez de usar o R de resposta. Que aí eu posso validar as lotações, então eu posso fazer algumas coisas a mais do que só usar a resposta. Então, se eu chegar aqui e fazer isso aqui, ó, cálculo na folha atual, ó, eu posso dizer o evento e a lotação. Por exemplo, eu quero quebrar por lotação. Agora, se eu pegar e botar só R, ele vai pegar, independente da lotação que for. Então, essas funções que foram criadas é justamente para poder facilitar, dependendo do que vocês querem fazer dentro do sistema ali na hora de calcular. Tem exemplos, tem ali, ó, retorna o valor calculado dos eventos 98 e 99 na folha atual, independente da lotação. A gente pode, quando a gente botar aqui o não, né, que tá aqui o N, ele vai acontecer isso. Se eu botar o S, ele vai validar a lotação. Então, além de ter ali qual é a usabilidade da função, tem uma explicação também. Eu recomendo dar uma olhada nisso aqui, dar uma passada de olho. Vocês viram que dá para imprimir, vocês podem imprimir isso aqui também, para vocês poderem usar. Porque essas variáveis e essas funções que temos aqui dentro, a gente pode usar para criar várias funções. Claro, tem as operações matemáticas, parênteses, pessoal, ordem matemática, ele respeita a ordem matemática, então usar parênteses vai fazer muita diferença num cálculo quando vocês estiverem elaborando. Às vezes um valor pode não estar chegando aonde vocês querem por causa de um parente errado. Olha quantos tipos de variáveis e funções eu passei aqui, ó, só girando aqui o mouse, ó. Mês, ano, máximo. Então a gente tem vários tipos de variáveis e funções que a gente vai poder usar para criar fórmulas dentro do sistema. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar uma pronta. Vamos voltar aqui de novo. Vamos pegar o carro-chefe aqui, salário mensal aqui, ó. O salário mensal ele tem funções e variáveis. Com o tempo, decorar isso aqui ajuda bastante vocês, ó. Então tem um C aqui, ó. C, o F25 mais o F31. O que é isso aqui? Férias e afastamento. É maior que 0? É. Então ele vai pegar o salário
dividir pelo mês não comercial, que é um mês de 31 ou 28 ou 29 dias, multiplicar pelo mês não comercial, diminuindo esses afastamentos que ele está tendo, que é de férias ou afastado. Ah, não tem, ele cai no último ali, que vai pegar o salário, dividir por 30, vezes os dias de vínculo no mês. Então, Fabiano, eu posso botar mais coisa aqui? Pode. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos pegar aqui o adiantamento. Adiantamento de salário aqui, essa aqui, ó, de 13º, bem legal. Ela tem várias coisas acontecendo aqui dentro, ó. Então ela tem um C, ele vai dizer que está contido no tipo de processamento 6, ele está especificando o que ele quer, tem que estar nesse processamento 6, se não tiver ele já zera, aí depois ele faz uma validação, ó. Se o F15 for maior que 0, aí ele vai pagar em insalubridade, a periculosidade para o funcionário. Então o F de periculosidade. Sempre que ficar na dúvida, quem é o F15 ali? Vem aqui nas variáveis e pesquise, ou imprimem lá, e aí vão se adaptando a elas aqui. Então a gente tem vários tipos de situações, ó, que a gente pode usar para fazer um cálculo aqui, ó. Então vamos pegar aqui uma outra aqui que também é bem legal. A insalubridade a gente já usou, né? Bom, aqui, ó, de quinquênio. Olha toda a matemática que ele faz aqui, ó. Ele valida um valor inteiro, então ele vai pegar aqui todos os meses trabalhados, dividido por 12, dividido por 5, aí vai achar o valor inteiro para descobrir se o funcionário tem 1 quinquênio, 2 quinquênio, 3 quinquênio. Então tem toda uma matemática, tem toda uma variável, tem toda uma função elaborada junto com matemática aqui para poder chegar no resultado. Então olha quanto tipo de pode criar dentro do sistema para poder chegar num valor. Aqui, por exemplo, ó, aqui ele já está num outro nível aqui, ó. Então aqui ele está usando, ó, um grupo de cálculo. Ele usa as bases dentro de um grupo de cálculo. Então, há vários níveis que a gente pode criar de uma fórmula dentro do sistema. Então, por isso que é importante vocês conhecerem as variáveis dentro do sistema e as funções. Porque tendo uma noção das variáveis, o que a gente tem de variáveis, o que a gente tem de função e o que a gente pode juntar, a gente pode montar uma fórmula muito melhor para poder estar trabalhando no dia a dia. Qual foi a ideia do webinar? Vim construindo as informações. Primeiro a gente viu como se funciona a estrutura de uma criação de rúbricas, o que serve uma rúbrica automática, o que não serve, o que são, agora a gente está falando de variáveis e funções, para depois lá no último webinar a gente for montar algumas fórmulas. Eu quero montar algumas fórmulas, dicas para vocês, para quando vocês forem elaborar, ter uma noção. Vou dar algumas dicas de como é que vocês podem reaproveitar fórmulas também, para poder ajudar com relação a isso. Então, olha quanto tipo de, se vocês olharem aqui no campo de fórmulas, olha quanto tipo de fórmulas que a gente tem para poder pegar, por exemplo, de férias, ó. Vou pegar uma de férias aqui. Vou arrumar os códigos aqui, vai ficar mais fácil. Vamos pegar aqui de hora extra aqui, ó. A de férias aqui, ó, por exemplo, um padrão aqui, o que ela é, ó? LPA, o que é o LPA? Lançado no período específico. Eu quero pegar tudo que foi lançado no período específico da rúbrica 100 do período fechado. Isso aqui, temos que tomar um cuidado. Aqui a gente está olhando só períodos fechados. Se eu estiver fazendo uma folha de férias proporcional, muitas vezes vocês podem entrar em contato com o suporte e dizer assim, eu estou calculando as férias de um funcionário e para um funciona a fórmula e para outro não funciona. O que pode estar acontecendo? Um deles está com as férias fechadas, e aí vai funcionar. Agora, se for proporcional, já não vai funcionar. Por quê? Porque se fosse proporcional, ele tem que ter um P aqui, para ele poder enxergar, que é o tipo de proporcional. Aqui, ó, o tipo de processamento 0, quer dizer que pode ser qualquer folha, então ele não filtra a folha, e a lotação também não está sendo validada, que tem um não aqui de validação. Fabiano, mas eu posso chegar aqui e só trocar o P aqui? Teoricamente pode, mas aí vai funcionar só para as proporcionais e para de funcionar para as fechadas. O ideal é o quê? Ou criar um evento separado para cada situação, ou a gente pode criar uma forma, que daí a gente vai ver isso no próximo webinar, que aí a gente vai criar uma forma para poder atender todas as situações de uma única rubrica, tá? Então, são coisas que a gente pode elaborar dentro de uma fórmula que vocês podem usar no dia a dia de vocês e aplicar ali. Que nem vocês viram lá, tem o D de diverso, que eu posso usar para N possibilidades, onde eu posso colocar um valor da minha escolha para deixar ele trabalhando da maneira que eu achar melhor. Além de todos os recursos que eu tenho, eu ainda posso criar o meu recurso, porque eu vou criar uma variável onde eu vou dizer o valor e eu tenho um histórico desse valor. Então eu posso usar isso para muita coisa. Eu recomendo sempre, pessoal, quando vocês estiverem calculando uma folha ali, criem o hábito de se adaptar ao que são esses Fs, o que são essas funções, que isso vai facilitar o dia a dia de vocês na hora que vocês forem fazer uma conferência. Porque quando a gente calcula uma folha ali, só para lembrar, vamos sair daqui, ó. Quando a gente calcula uma folha, a gente tem o detalhamento ali, como a gente já falou em alguns webinars, treinamentos, ó, onde ele vai mostrar. Só que eu tenho que saber quem é esses Fs. Claro, eu posso pesquisar, mas à medida que a gente tem esse conhecimento, vai ficar mais fácil de vocês fazerem uma conferência. Ou até mesmo de elaborar uma forma. Eu precisaria
tem uma situação que eu pago todo mês. Será que eu tenho uma variável para isso? Eu tenho uma função que me ajude nisso? A gente pode elaborar. Às vezes os clientes chegam para nós com alguns cálculos, validações, tem que ver se pagou isso, se não pagou aquilo, se teve isso durante o ano, aí vai acontecer tal pagamento. A gente, claro, aí às vezes não cria de imediato, daí a gente faz o quê? A gente pede para o cliente um exemplo do cálculo no papel, o cliente exemplifica e a gente tenta jogar isso tudo numa forma e depois devolve para o cliente para ele poder aplicar e ver se ficou bom. A gente faz alguns testes, obviamente, e depois bota no dia a dia. Por isso que usar as formas e criar as fórmulas é uma coisa muito legal dentro do sistema. Há essa liberdade de vocês poderem explorar e usar isso aqui para uma infinidade de coisas. Por isso que a gente tem tanta variável, tanta função, justamente para ajudar vocês, para vocês poderem trabalhar em cima do sistema na hora que vocês forem precisar ali, que nem, eu criei um D ali, eu criei a minha variável, eu fui lá e estipulei o valor da minha variável, mas ainda o sistema já conta com um monte de recursos que eu posso estar usando. Eu preciso pegar vou dar um exemplo assim, né? Lá nos D também tem isso, tá? Se vocês olharem, existe ainda lá porque era usado antigamente. Eu preciso de uma variável para o salário mínimo. Vou criar lá um D para mim. Não precisa, tem uma variável já aqui para isso. Então, antes de criar um D, ver se já tem uma variável que atende ou uma função que possa atender vocês também, tá? O objetivo do D é substituir valor. Então, sempre que vocês, por exemplo, forem criar uma fórmula que vocês têm que colocar um valor fixo ali, pensem se esse valor vai ser mudado. Fabiana, esse valor sim, ele pode sofrer uma alteração daqui a algum tempo. Então pode criar um D diferente lá. Pode criar D para funcionários também. Eu vejo pessoas fazerem isso também. Ali, quando cria um D, que nem ali tinha um D12, em vez de botar o nome de variável ali, por exemplo, de teste, que nem eu botei, bota lá o nome do Fabiano. Aí para outro lá bota fulano e vai criando Ds para pagar alguma situação que pode variar alguma coisa para o funcionário. Obviamente, vejam se não tem uma variável ou uma função que atenda a isso, tá? No próximo webinar, o que a gente vai fazer? Estrutura de fórmula, operadores matemáticos ali, lógicos, alguns exemplos práticos, e vamos também falar sobre criação de agendamentos de rubricas e boas práticas na criação dessas rubricas, como a gente deve criar rubricas, mas para poder criar fórmula, a gente precisa dos 3 webinários. A gente precisa ter o quê? Como se cria um evento, como funcionam as automações, para a gente saber se a gente vai precisar usar ou não, e como funcionam as variáveis e funções dentro do sistema e conhecer todas elas para poder chegar na próxima webinar e poder criar elas ali, tá? Então, lembrando que isso aqui depois vai subir para o YouTube, para vocês poderem assistir, reassistir, quantas vezes precisar ali. Deixa eu ver aqui uma pergunta do Elton aqui. A mesma rúbrica pode funcionar de forma diferente de uma empresa para outra? Exemplo, contribuição negociável da empresa X para outra. Posso utilizar uma rubrica com uma conversão diferente ou preciso criar rubricas para a empresa? Legal. Essa sua pergunta é bem interessante, Elton. O que o Elton está perguntando? Se ele pode usar para empresas. Mas olha só, a variável em si, eu não tenho uma variável de empresa. Então eu teria que agendar a rubrica por empresa. Então eu teria que ter uma rubrica para a empresa A e uma rubrica para a empresa B. Mas, se tu quiser, tu pode criar um D para distinguir qual que é cada empresa. Vamos fazer um exemplo hipotético aqui, tá? Eu fui lá e criei assim, para usar só uma fórmula lá, tá? Olha aqui. Mas a gente vai ter que fazer um agendamento daí para isso, tá? É um pouco mais complexo, mas funcionaria. Eu poderia criar um D. Vamos supor que fosse esse D12 aqui. Vamos supor que fosse esse D12 aqui. Aí eu boto ali valor de 1 para ele, por exemplo, 1. Aí eu vou lá no agendamento, olha só o nível de loucura que a gente teria aqui para chegar nisso, mas daria para fazer um evento para tudo isso, tá? Aí eu incluo aqui um D, aquele D que eu criei para a empresa A lá, eu adiciono ele aqui, vamos dar um exemplo que fosse aquele cara lá, boto referência 1 e digo que esse cara está agendado para todas as folhas aqui, para todos os funcionários da empresa modelo, por exemplo, tá? E aí, quando eu criar uma outra rubrica que eu quero usar para empresas, mas mudando o cálculo, eu posso criar uma variável assim, se D12 for maior que 0, que aí eu sei que esse D12 eu agendei para uma empresa específica, eu quero que ele pague R$1.000. Se não, eu quero que ele pague R$500, porque daí é para outra empresa. Um exemplo, tá? É a única maneira que a gente hoje teria para poder usar uma única rúbrica com comportamentos diferentes em empresas. Eu teria que criar um diverso, agendar esse diverso e criar um C para poder atender a necessidade. Claro que ainda tem que criar alguns gatilhos para ver se não pode dar um esbarrando em alguma outra coisa. Mas só respondendo a pergunta do Elton, não existe uma variável para isso. Mas eu posso burlar criando uma variável de D com o agendamento, aí temos que usar em comum as coisas, para poder chegar nessa situação, tá? Pergunta do Jonas ali. Por exemplo, existe uma forma de calcular o cálculo de 13º, seja adiantamento ou pagamento integral, as rubricas de médias durante o ano sejam buscadas automaticamente quando gerar as folhas específicas?
Automaticamente não, tu tem que dizer quais rubricas tu quer que ele pague, se eu entendi bem a pergunta. Então tu tá calculando o 13º, o adiantamento, e as rubricas de média sejam buscadas automaticamente. Hoje ainda não é possível isso, tá? Existe um estudo para a gente poder ter uma marcação para dizer assim, eu quero que essas rubricas aqui sejam sempre médias quando forem usadas. Mas hoje o que acontece? Quando tu vai fazer um pagamento de média, vamos pegar de 13º, que foi o seu exemplo ali, ó. Então se eu pegar aqui hora extra, por exemplo, eu tenho que vir aqui, ó, e dizer qual a rubrica que eu quero especificar. Então aqui eu estou pegando o S98, o S99 e o S100. Então eu estou olhando tudo que foi lançado no 98, 99 e 100. Se eu criar uma outra rubrica, por exemplo, eu criei outra rubrica, Fabiano, que paga hora extra 100% também para uma outra situação. Sei lá, tá vendo insalubridade ou periculosidade. Aí eu teria que vir aqui, né, botar um parênteses aqui, botar um mais e dizer o S e o código dessa rubrica nova que eu criei. Hoje, automaticamente, ela não vai entrar aqui. Eu tenho que vir aqui, manualmente, dizer essa informação. Qual é a ideia que existe? Quando criar uma rubrica, dizer que aquela rubrica pertence a uma média, de qual média ela pertence, e aí, automaticamente, no evento que paga a média, já vai receber isso. Mas isso ainda está em estudo, ainda tá? Estamos focados em outras coisas no momento. O Regiano Feitoso. Tem webinar anteriores gravados relacionado ao tema? Sim. Temos dentro do YouTube lá, Regiano, tem uma série sobre criação que é essa série de rubricas, tá? Esse aqui é o 3º, ou seja, já tem o 1º e o 2º gravado lá. Tem alguns webinars perdidos sobre agendamento, coisas assim também que você pode olhar, tá? Mas específico mesmo é essa série que nós estamos gravando aqui, que vai concluir com a última, que aí vamos criar algumas fórmulas, vamos usar a referência de saída aqui também, vou criar fórmulas em referência de saída. Pouca gente explora referência de saída, mas dá para criar muita coisa com referência de saída bem legal também, tá? Bom, como não tem nenhuma outra pergunta ali, pessoal, eu vou então encerrar aqui. Um abraço e até o próximo webinar, pessoal. Fui!